Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Fabiano. Hoje vamos falar um pouco mais sobre o comando if, né? Mais uma variação, comando if, else, if. Se você gostar do vídeo, dá aquele like. Se esse vídeo contribuir com seus estudos, segue o canal, galera. Vamos pro vídeo. Voltando aqui para o nosso VS Code, eu vou criar um projeto novo, um arquivo novo, para poder não misturar com os nossos anteriores. Então vou criar aqui um arquivo novo, botão direito, New File. Vou chamar esse aqui de ordenar números. .html. Vou colocar aqui o meta. Lembrando que esse meta ele é do HTML. Eu sempre gosto de colocar ele porque os alunos, na hora de fazer o código, começam a elaborar o código um pouco mais e acaba ficando com os caracteres estranhos ali quando vai né, mostrar mensagem, manipular mensagem. Então gosto de colocar. E aqui vamos chamar o nosso script para colocar o nosso código JavaScript. Bem, o nosso problema é esse aqui, galera. Deixa eu ajeitar aqui. Ele vai, né, deixa eu acertar aqui Alt Z para colocar quebra. Eu tenho que criar um programa que ele vai receber 3 valores inteiros. Considere que não serão valores iguais, então todos os valores são diferentes. Quem fala para mim isso é o sistema, então eu sempre vou entrar com valores diferentes. E vou escrever em ordem crescente. Então ele vai entrar com 3 valores diferentes e eu vou colocar em ordem crescente. Então para isso, lembrando lá dos nossos vídeos anteriores, eu tenho que definir qual a entrada, qual vai ser meu processamento e qual vai ser a minha saída aí no sistema. Então eu vou colocar aqui a entrada. A entrada são os 3 valores. Então vou colocar aqui, ó, let valor 1. Vou botar aqui 5. Let valor 2. Que eu vou botar let valor 3. Vou botar aqui um valor menor. Então aqui eu tenho meus 3 valores aqui que eu estou definindo para minha aplicação. Qual vai ser o processamento, né? O processamento vai ser a ordenação, né? Escrever em ordem, colocar em ordem crescente. Então esse é o processamento, é o que ele vai fazer. Para isso a gente vai usar o comando if, né, para ele poder escrever. Eu já vou deixar aqui a saída, né, escrita aqui, porém eu não sei qual é a saída ainda. Eu sei que é a ordem, né? Vou escrever aqui deixar em branco por enquanto. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Então, como é que eu consigo, na tecnologia, saber se um número, né, como é que eu consigo definir a ordem dos números? Como é que eu consigo saber que aquele número é maior que o outro? Eu tenho que comparar, né? Se o primeiro número é maior que o segundo. Se o primeiro número é maior que o segundo, então o segundo é menor. Concorda? O primeiro é maior, o segundo é maior. Tá? Então, se eu comparar os dois números, eu consigo saber qual que é maior e qual que é menor. Então, para isso, eu tenho que fazer o comando if novamente. Então, comando se, e aí eu vou comparar o primeiro valor, se ele é maior que o segundo valor. Então, nesse caso aqui, se o primeiro valor for maior que o segundo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever na tela valor 2, valor 1. Se não, eu tenho que escrever na tela o quê? Nada, né? Eu só escrevo ali o valor 1 e o valor 2. Então seria mais ou menos assim, ó, um console.log. E eu colocaria lá valor 1, vírgula, valor 2. Quando eu faço isso no console, ele escreve os dois números, tá, galera? Nesse caso aqui é valor 2 e valor 1. Valor 2 e valor 1. Assim. E aqui, console.log. Eu coloco valor 1, vírgula, valor 2. Vou salvar. Vou rodar aqui para a gente poder comparar aqui. Botar um breakpoint. Pra gente poder ver o que vai acontecer. Lembrando que isso aqui não está finalizado. É só para a gente poder ver a linha de raciocínio. Vou rodar aqui.
uma aplicação com o Chrome. Ele já bateu aqui no breakpoint. Aí eu tenho lá, ó, valor 1 são 5, valor 2 são 7. E a pergunta é, 5 é maior que 7? Não. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá embaixo e vai mostrar valor 1 e valor 2. E aí se a gente for olhar aqui, ó, ele mostrou o 5 e o 7. Correto, né? Agora, se eu inverter aqui, né, botar 7 e botar 5 aqui no valores, e para ele rodar de novo, aí ele vai perguntar, 7, deixa eu salvar o arquivo, não salvei, vou rodar de novo. Aí ele vai perguntar, 7 é maior do que 5? Né? E aí ele vai entrar no primeiro console e vai mostrar 5 e 7 de novo. Então a lógica do comparativo de valores funcionou. Né? Para me saber se o número é maior, né, ou menor, eu faço o if e aí ele coloca na ordem baseado no que eu quero mostrar para o usuário. Né? Ele vai mostrar ali na tela a resposta. Tá, beleza. Só que o problema aqui agora é que eu tenho 3 números. Eu tenho que colocar em ordem, comparar 3 números. Então como é que eu faço esse comparativo? Para isso eu vou ter que usar um comparador, né, um operador lógico, que é o operador E, para ele poder verificar para mim as duas opções verdadeiras e falsas. Que duas opções são essas? Eu tenho que verificar o primeiro com o segundo, né, e o segundo com o terceiro, para saber qual é a ordem, né, se tem alguma ordem coerente. Que seria o comparativo do operador, seria o nosso operador E, que eu coloco o valor e valor novamente. Assim. E o que acontece, eu tenho que colocar tudo isso aqui dentro do parênteses, assim, dessa forma. Para ficar melhor, galera, eu vou fazer aqui uma troca de sinal. Vou botar aqui menor que, assim. Que aí fica mais fácil vocês entenderem assim. Assim. Tá? Tô falando para ele o seguinte, se o valor 1 for menor que o valor 2 e o valor 2 menor que o valor 3, aí ele vai mostrar valor 1, 2 e 3. E aí, eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer um novo teste para ele poder verificar se essa condição ela persiste, né? Ela continua. Só que nesse caso aqui, né, eu faria essa condição de que forma? Eu colocaria aqui depois do else um comando if novamente, passando a mesma ideia do if anterior. Só que agora o valor 1, se ele é menor que o valor 3, deixa eu colocar os parênteses aqui, muito importante ter os parênteses certos. E valor 3 menor que o valor 2. Valor 2. Assim, dessa forma. E aqui na hora de mostrar, ele vai mostrar o valor 3 e o valor 2. Então o que eu estou falando para ele? Eu estou falando, computador, verifique se o valor 1 é menor que o valor 2 e o valor 2 menor que o valor 3. Se for, ele vai colocar para mim na tela essa informação. Se não for, verifique novamente se o valor 1 é menor que o valor 3 e o valor 3 menor que o valor 2. Aí ele vai mostrar valor 1, 3 e 2. Então, eu estou ajustando aqui para ele poder verificar as possibilidades. Quais são as possibilidades que eu tenho para poder mostrar a ordem dos números. Então, se vier uma ordem já padrão, né, 1, 2, 3, ele vai mostrar 1, 2, 3. Se vier uma ordem invertida, 1, 3 e 2, ele vai mostrar 1, 2, 3, porque ele vai entrar no segundo, né, no segundo if aqui e vai mostrar. Se não for nenhum dos dois, ele não mostra nenhum dos dois. Né? Por exemplo, se eu rodar aqui agora, código, com o breakpoint ali, ó, vou rodar. Ele vai bater no primeiro teste. Ó, valor 1 é 7, é menor que o valor 2? Não, né? Ele é maior.
Então, como eu tenho o E aqui, para que isso aqui seja verdadeiro, as duas condições têm que ser verdadeiras. Então, a primeira já é falsa, ele já não vai executar, né? Ele vai passar para o próximo, tá vendo? Ele passa para o próximo. E aí ele verifica, o valor 1 é menor que o valor 3? Não, também não é. Então ele vai passar para o próximo. Para que seja verdadeiro, quando eu uso o operador lógico E, os dois têm que ser verdadeiros. E aí ele vai terminar e não vai mostrar nada, sem resposta, tá vendo? Então o que eu teria que fazer para ele mostrar a resposta? Eu teria que fechar todas as opções dos 3 números. Isso é, comparando cada número, um com cada número, para poder fechar as opções. E aí eu teria que repetir o comando else novamente para cada um dos números. Só que agora passando as possibilidades que eu tenho. Passando agora aqui, por exemplo, se o valor 2, né, é menor que o valor 1 e o valor 1 é menor que o valor 3. E aí eu coloco aqui o console.log. Para não ficar toda hora repetindo console.log, o que a gente pode fazer? A gente pode estar criando uma variável para poder receber essa resposta e depois mostrar na tela, tá, galera? Eu vou fazer aqui console.log e depois a gente faz essa mudança aí. E aqui eu coloco a ordem que eu coloquei no if ali, ó. 2, 1 e 3. Salvo. Else if novamente. Fazendo um novo teste. Agora com o valor 2 menor que o valor 3 e valor 3 menor que o valor 1. Aí a mesma ordem que eu coloco aqui, eu coloco no console.log. Deixa eu abrir e fechar aqui que eu não abri. Console.log. Dessa forma eu coloco aqui, ó, valor 2, vírgula, valor 3, vírgula, valor 1. Dessa forma. Else if novamente. Agora com o valor 3. Começando com o valor 3. Valor 3 menor que valor 1. Valor 1. E valor 1 menor que valor 2. Dessa forma. E aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 testes. O que eu teria que fazer aqui, né? Aqui tem que mostrar o console.log de novo, que eu não botei. .log. Que eu coloco o valor 3, valor 1. É a ordem que está aqui no if, ó. Eu sempre coloco a ordem que está ali no if. E aqui, valor 2, dessa forma. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 respostas. Nesse caso aqui, eu tenho até 6 possibilidades, tá? Para poder fechar ali o comando. Então faltaria mais uma. Aqui, ó, um else aqui. Mais um. Para fazer o teste de novo. Daqui fazer mais um if. Assim. Só que esse if aqui no final é desnecessário. Por quê? Porque eu vou por eliminação. Toda vez que eu tenho várias opções, né, no caso aqui são 6 possibilidades, eu vou descartando as possibilidades, né, que eu tenho, e conforme eu descarto essas possibilidades, né, conforme eu vou executando os testes, eu vou perceber que a última só pode ser a, a condição que não atende a nenhuma outra. Isso é a condição mais... é a última condição possível. Então, se ele passar por todos os testes e nenhum deles for verdadeiro, só pode ser o último, né? Então, aqui eu não preciso colocar mais um if. Basta eu colocar o console.log com a ordem que seria a ordem inversa, né? Eu colocar aqui, ó, o 2
e o 1, que é o único que não foi feito ainda. Essa ordem não foi feita, então é a ordem inversa. Então, se não tem nenhuma ordem que atende os ifs anteriores, só pode ser essa ordem, que é a ordem inversa ali dos valores. Tá, galera? E aqui, né, eu vou rodar o código de novo. Vou rodar aqui o código de novo. Deixa eu parar aqui e dar um play de novo nele. Aqui, ó, ele vai entrar no if de novo. Esses aqui são os meus valores. E aí você vai perceber, né, fazendo aquele teste, né, se ele é maior. Nós já vimos que aqui ele não vai entrar no primeiro, porque o primeiro já é falso. Aí ele vem para cá, ó, o segundo, 7 é menor que 2, também não, vai para o próximo. Aqui, ó, 5 é menor que 7, 5 é menor que 7. Ó, e 7 é menor que 3, que o valor de 3, que 2, não. Então essa condição segunda não atende. O que vai acontecer? Ele vai pular. Ele vai para o próximo, vai fazer o teste. 5 é menor que 7, que 2. 5 é menor que 2? Oh, meu Deus do céu. 5 é menor que 2? Não. Não atende. Vai pro próximo. Aí vem pra cá. 2 é menor que 7? 2 é menor que 7. Tá? E 7 é menor que 5? Não. Não atende. Então ele vai pro próximo. E aí, como não teve nenhuma opção que atendeu, ele vai entrar aqui, ó. 2, 5 e 7. Se eu continuar, vai mostrar para mim aqui, ó, 5, 2 e 7. Se eu for aqui trocar os valores, né, botar aqui outros valores aqui, eu botar 1, 5 e 2, por exemplo, 1, 5 e 2, né? E pedir para rodar de novo, salvar e rodar novamente. Vai entrar aqui, tá? Ó, vai entrar nas opções. Ó, é menor que o terceiro. Ó, atendeu. Por quê? Porque você vai ter 1 é menor que 2 e 2 é menor que 5, que é o valor que está aqui. E aí ele vai mostrar na tela o resultado. Então, ele vai fazendo o quê? O comando if, ele cai no else e dentro do else tem um outro teste que ele executa. E conforme vai entrando nos ifs, ele vai fazendo essa checagem até chegar na condição que atende né, aquele resultado. Então, atendeu ali o condicional, ele executa o código. Se não tem nenhuma opção, né, só pode ser a última opção que nós definimos. Eu sei, galera, que esse if else, ainda mais com esse exemplo, ele é um pouco complicado. Mas eu espero que se vocês não tenham entendido de primeira, faça o vídeo de novo, façam os testes, recriem aqui novamente o exercício, veja se vocês não colocaram nada e tente entender que o comando if, tá? Ele faz o teste condicional. Não conseguiu fazer, ele vai entrar no else. Só que o else ele chama um novo teste para testar, para ver se atende esse novo cenário, esse novo teste. Se atender, ótimo. Se não, ele cai no else novamente e faz um novo teste. E assim até chegar no final. Chegou na última opção, não atendeu, só pode ser ela. E esse cenário, tá, galera, de ordenação, a gente não usa no mundo profissional, tá? Isso aqui não existe. Isso aqui é só uma forma didática da gente poder mostrar para vocês como é que funciona ali o if else, como é que funciona, né, os operadores. Isso aqui no mundo real, se vocês fizerem isso, vocês vão estar em sério apuros, porque o programador, né, iniciante que faz isso daqui demanda que ele não sabe usar outros meios mais avançados e melhores para colocar um item em ordem, né? Existem vários aí que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Mas como eu falei, isso aqui é só uma forma didática de mostrar para vocês como o sistema ele vai se comportar quando a gente tem operadores lógicos, né? O nosso operador lógico aqui para poder achar uma resposta. Além desse operador lógico e, eu tenho o operador lógico OU, que é o pipe, que é esse sinal aqui. O operador lógico OU, ele, para ser verdadeiro, basta que uma das expressões lógicas sejam verdadeiras. Então, se eu colocar OU aqui, ele vai dar o número errado, porque ele vai cair na primeira expressão, que já vai ser verdadeira e já vai atender. Quer dizer, não precisa checar as duas.
expressões. Então, uma coisa que sempre confunde a galera que está começando é saber qual que eu vou usar, o e ou o ou. Eu sempre falo para meus alunos, sempre tem uma brincadeira, que eu falo o seguinte, eu pergunto para os alunos, quando que eu vou à praia? E aí eu lanço as condicionais. Que é o seguinte, para que eu possa ir à praia, eu tenho que ter dinheiro e fazer sol. Aí eu pergunto, quando que eu vou à praia? Quando eu tiver dinheiro e sol. Então, para mim, a praia, os dois têm que ser verdadeiros. Agora, se eu trocar e falar que, para mim, a praia, eu tenho que ter dinheiro ou fazer sol. Quando que eu vou à praia? Se eu tiver dinheiro, eu vou à praia. Ou se tiver sol. Então, quer dizer, basta que uma seja verdadeira para que eu vá à praia. Então, se eu errar o sinal, a resposta vai ser errada. Vai estar errada. E é isso que a galera que está começando sempre erra no início dos operadores lógicos ali, do comando if, né, que fica um pouco mais complicado. Tá ok? E se eu for transformar isso aqui em função, tem como fazer. Você colocar em função. Eu teria que pegar tudo isso aqui, botar aqui uma function. Vou chamar aqui de ordem crescente. E eu vou passar o valor 1, o valor 2 e o valor 3. Passo os 3. Coloco tudo isso aqui dentro da função. Assim, tudo isso dentro da função. Tá? Dentro da função. Dessa forma. E aqui eu vou fazer o seguinte, tá, galera? Eu posso estar usando, no lugar do console.log, eu posso estar usando o return para poder ele retornar o valor correto. Então, ao invés de usar console.log aqui, eu vou dar um Ctrl D de dado para ele selecionar todos os consoles.log. Então, cada vez que eu aperto Ctrl D, ele seleciona o console.log. E aí eu vou colocar pelo comando return, que nós já vimos. Vou vir aqui para o lado, né, e vou fazer o seguinte, no lugar aqui da vírgula, né, eu vou estar colocando um mais e outro mais, fazendo aquela concatenação, né, fazendo aqui a adição de um espaço em branco. Com isso, ele vai retornar um texto, tá? Ele vai retornar para mim um texto. Vai ver que ele retorna uma string para o item. Então, toda vez que eu rodar esse código aqui, ele me retorna uma string com os números já na ordem, que era o que estava acontecendo antes, tá? Vou parar o código aqui. E na saída, eu vou chamar aqui, né, o console.log. Console.log. Eu peço aqui para ele... posso chamar direto, né, ordem crescente, passando aqui o valor 1, o valor 2 e o valor 3. Lembrando que aqui são variáveis globais e aqui são parâmetros, né? Então ele passa uma cópia aqui para o nosso item. Vamos testar aqui para ver, deixa eu salvar. Vou rodar aqui o código. Entrou aqui, ó. Eu tenho a cópia aqui dos parâmetros. Eu tenho aqui os valores globais, né, do script. E aqui eu tenho as variáveis locais aqui do meu item. Ele vai fazer o teste agora, ó. Achou o resultado, ele vai retornar o resultado. Aqui, ó, valor de retorno 1, 5, 1, 2 e 5. Retornou, vai mostrar ali no console.log. Tá lá, galera. É o mesmo resultado, porém agora eu transformei em função. Então, toda vez que eu precisar pegar 3 números e colocar em ordem, eu posso estar usando essa função. Ele vai me retornar em forma de texto. Não é a melhor forma de retornar, mas ele vai me retornar um texto ali com os 3 números em ordens do meu sistema. E qual a ideia, galera? A ideia é melhorar isso aqui tirando esse monte de if, tá? Então a função, ela existe, ela funciona, só que eu tenho outras formas de fazer isso, melhorando esse código aqui para que ele me retorne, ele seja mais eficiente, mais bonito, mais correto, sem ter que mexer no código, sem ter que mexer em outra parte do código. Então, se eu quiser melhorar isso no futuro, eu só vou mexer dentro da função. Eu não preciso mexer do lado de fora. Então, isso é mais uma característica da função, né? Como é que ela contribui para o nosso aprendizado.
Nesse vídeo vimos aí um pouco mais sobre o comando if, né? Agora com if, else, if. Vimos também ali um pouquinho ali sobre os operadores lógicos, né? O operador e o operador ou. Vamos usá-los com mais frequência aí no nosso exercício, no nosso dia a dia, tá? Pode ficar tranquilo. E se você gostou do vídeo, dá aquele like. Se esse conteúdo ele ajudou vocês nos estudos, se inscreva no canal e vejo vocês no próximo vídeo, galera. Até mais.